A gente fala muito de 2023 como um ano decisivo para as próximas eleições, né? Um ano entre eleições, muita coisa acontece, né? Talvez até mais do que propriamente o ano da eleição, quando as campanhas a gente já sabe, né, que vão se desenrolar. A gente já tem aqui em Feira de Santana agora 2 pré-candidatos, né? Recentemente o deputado federal Zé Neto, né, foi anunciado como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, e agora a gente tem também pré-candidato a prefeito em Feira de Santana, pelo PL, né, o Raimundo Júnior. A gente vai conversar com ele agora aqui no nosso programa. Também já se declarou. E Pablo Roberto também, né? Embora a pré-candidatura é algo que surge. E aqui o Justiniano tem que ter muita experiência com isso também, ex-vereador, ex-secretário do município, pode até falar com mais propriedade. Surge muito mais do partido para a pessoa, né? Existe a vontade pessoal, mas pelo menos no caso do deputado Zé Neto foi assim, e agora também com o Raimundo Júnior também, né? A indicação do João Roma, e eu vou pedir inclusive para você explicar um pouquinho pra gente isso. Então assim, e o Pablo Roberto, que teve ontem aqui, deputado estadual, que manifestou o desejo de participar do pleito, e deve ser, se a gente não tiver nenhuma mudança no meio do caminho, pré-candidato pelo PSDB também. Bom, mas a gente conversa agora com o empresário e pré-candidato a prefeito de Feira de Santana nas eleições de 2024, Raimundo Júnior, que foi apresentado pelo ex-deputado João Roma, presidente do PL na Bahia, como pré-candidato a prefeito de Feira de Santana nas eleições de 2024. Primeiro, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Abraçar também ao nosso querido Justiniano França, que está aqui te acompanhando. Queria justamente fazer essa apresentação, né? Quem não conhece o Raimundo Júnior, quem é o Raimundo Júnior, como que se deu a construção também do seu nome para uma pré-candidatura. Fala um pouco da sua história, fala um pouco de você, para quem não, porventura, pode estar não conhecer. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Um ótimo dia. Um ótimo dia também, querido. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a grande audiência que vocês têm e a oportunidade de estar aqui no Bom Dia Feira hoje com vocês. Existe uma controvérsia a respeito de pré-candidato. Sim. Eu não sou pré-candidato. Na verdade, hoje o que está sendo discutido é a presidência do partido. Para se falar de candidatura ainda é muito cedo. Então você falou de 2 outros candidatos aí, mas essa não é o nosso foco nesse momento. O foco nesse momento é fortalecer o PL em Feira de Santana. É juntar essa massa que está desgarrada. Então, se a gente vai ter um candidato a prefeito, claro, porque é o que Roma declara, que ele quer um partido forte aqui em Feira de Santana. Mas hoje não o principal foco seria a candidatura a prefeito. Pois a gente teve um papo tempo atrás, deve ter mais ou menos umas 3 semanas, um mês mais ou menos, com o ex-deputado João Roma, né? No qual a gente falou das eleições do ano que vem. E chamou muita atenção da gente aqui quando ele falou de Feira de Santana, né? Com muita empolgação, colocando Feira de Santana como protagonista no jogo político para o PL em 2024, a ponto de que eu até brincava com ele, que eu falava, eu estava preparado para lhe perguntar na sequência se o senhor seria candidato a prefeito em Salvador, mas deixa eu perguntar, vai ser em Feira? Porque ele falou com tanta empolgação de Feira de Santana. O que é que o partido está pensando para essas eleições de 2024 na cidade, e qual a importância de fato que Feira de Santana está sendo levada? Olha, Roma tem muito carinho por Feira de Santana, ele tem muito carinho pela Bahia. Quando ministro, ele lutou pela nossa cidade. Então, nada melhor do que apostar com uma cidade como Feira de Santana. Uma cidade grande, uma cidade que merece o carinho dos governantes. Uma cidade que por muito tempo já foi abandonada. Então, o que é que ele prevê hoje? Justamente o que eu lhe falei anteriormente. O crescimento do PL aqui, a estruturação do PL. Se vamos apoiar outro candidato, pode ser. Se vamos ter candidato próprio, bem provável. Mas é tudo muito cedo para decidir. Tudo muito cedo para decidir. Bom, em relação à figura do Raimundo Júnior, como que começou a sua vida pública, de que modo que você ingressou na política, e a sua história com o PL também? Conta um pouco pra gente. Olha, minha história com o PL, na verdade minha história não é com o PL, minha história é com o Bolsonaro. Eu comecei a acompanhar a trajetória de Bolsonaro em 2004. Muita gente ainda nem ouvia falar de Bolsonaro.
Eu enviei um e-mail para ele em 2004, quando ele disputava candidaturas no Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver. E esse e-mail nunca foi respondido. Nessa assessoria, não sei o que foi, né? Assessoria. E eu sempre guardei esse e-mail. E o que foi que aconteceu? Quando eu descobri, aí ele veio à presidência, e aí eu consegui um contato com Roma, expliquei minha situação, expliquei que eu era admirador dele, e ele fez esse contato com que eu conhecesse Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro veio aqui à Feira de Santana, eu fui um dos maiores participadores da vinda dele para a Feira de Santana. Eu coloquei trios, eu patrocinei muita coisa que era possível dentro das leis, né? Você patrocinar, e consegui trazer ele para a Feira de Santana. Eu nunca tive pretensão nenhuma política. Eu gostava da bandeira que ele defendia. Eu não era político, eu gostava da bandeira que ele defendia. Eu não queria nada em troco. Então, com isso, me aproximei na campanha de Roma, eu me aproximei dele. Participei muito da campanha de Roma, participei muito da campanha de Bolsonaro. E eu acho que em agradecimento, em ver que eu sou focado com a mesma bandeira, que foi que eu penso na mesma direção deles, eles me chamaram e me deram essa oportunidade, que me deixou muito feliz. Pois é, e aí, qual o seu papel a partir de agora dentro do próprio partido? A gente até chegou a falar de pré-candidatura aqui, porque quando a gente tem qualquer anúncio nesse sentido, a primeira coisa que as pessoas pensam é nisso. Eu acho que ele está tão feliz. É bom lembrar, viu, Júnior, é o seguinte, é que a política é assim, né? Eu digo o seguinte, como a gente não tem futebol para discutir aqui, como Salvador que discute Bahia e Vitória o tempo todo, aqui, né, aqui é política. O tempo do Fluminense de Feira, do Bahia de Feira, o Fluminense de Feira está na segunda divisão, aí a gente fala pouco. Salvador não, se chegar em Salvador, o tempo todinho o povo só fala Bahia e Vitória. É verdade. Mas aqui em Feira, o tempo todinho é política. E então, o seu nome surgiu, como a mídia logo, olha, o João Roma, o Aldó e tal, aí outdoor com o seu nome, aí a gente imagina que já seja uma pré-campanha, uma pré da pré-campanha. E na política tudo é assim, meu amigo. Na política tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas o fato é que o seu nome hoje está sendo comentado como um possível pré-candidato. É como eu estou te dizendo, isso pode vir até acontecer, mas não é o foco no momento. Questão dos outdoors, questão das publicidades, é para mostrar que o partido está vindo com força. A gente quer um partido realmente muito poderoso em Feira de Santana. Vai sair um candidato? Vai. E vai ser muito bom para a Feira de Santana. Então, é mais essa questão agora. Talvez, não sei dizer se esse mês ainda vai vir algumas outras novidades. Vai acontecer alguma coisa muito grande para a Feira de Santana e vai ser muito bom para a feira. Precisamos mudar um pouco. Tá bom, daquele partido, né? Aqueles mesmos partidos, aquelas mesmas campanhas. Vai mudar alguma coisa. Bom, como é que você falou da sua admiração, né, e ligação ao ex-presidente Bolsonaro? Como é que você entende hoje o Bolsonaro no país e em relação aos seus apoiadores? A gente teve uma grande onda do bolsonarismo, né, que culminou inclusive na própria eleição dele à presidência da República. No meio do caminho tiveram alguns dissidentes, mas também outros agregados, né, no caminho que chegaram também. Por exemplo, aqui na Bahia, 2 casos que chamam a atenção, da ex-deputada Daiane Pimentel, né, que foi eleita na onda do bolsonarismo. Depois houve uma ruptura, e aí já no final do mandato o discurso era quase de oposição mesmo ao governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo que surgiu um novo nome, também mulher, a doutora Raíssa Soares, lá em Porto Seguro, né, que acabou sendo candidata pelo partido também ao Senado, e surge como uma mulher importante nesse processo. Como é que o senhor entende a base de apoio ao Bolsonaro aqui na Bahia, tendo em vista essas duas situações? Dissidentes como a Daiane Pimentel e novos apoiadores como a Raíssa Soares. Eu tinha muito medo de vocês me perguntarem esse tipo de coisa. Eu tinha muito medo porque eu não sou político. Na verdade, um amigo meu me disse, eu falei com ele, né? Tá, Justiniano, tá aqui do meu lado, eu disse, Justiniano, eu não sou político. Ele falou, você é assim, né? Quando a gente tinha fechado a questão do partido. Só que eu vou dar muito trabalho a vocês quando vocês me perguntarem esse tipo de coisa. Entendeu? Porque eu sou naquela linha radical.
Você me pergunta sobre Daiane, eu nem conheço ela. Mas eu conheço o caráter que ela teve, o que ela fez. Então, você quer que eu fale o quê? Que fale bem dela? Não, eu quero que você fale a sua opinião eu vou dar sobre muito ela. trabalho. Eu vou dar muito trabalho. Eu não posso dar opinião dela, sobre ela, porque eu não conheço ela. Eu posso dar opinião sobre as atitudes que ela teve. As atitudes que ela teve. E se não servia para ela, para que ela foi? Para que ela foi? Bolsonaro sempre mostrou o que ele era. Ele nunca veio com meias palavras. Olha como eu estou chegando aqui para você agora. Eu não estou fazendo um papel. Quem me conhece em feira sabe que eu não estou fazendo um papel. Do jeito que eu estou chegando aqui agora para você, vai ser o jeito que eu vou ser a vida toda. Você vai me perguntar uma coisa, eu vou te responder. Foi traição. Eu não posso falar sobre a pessoa, eu não conheço. Eu posso falar sobre as atitudes. Ela usou Bolsonaro como escada. Ela usou, não foi Bolsonaro que ela usou como escada. Ela usou um país como escada. Ela usou todas aquelas pessoas que estavam na frente dos quartéis, todas aquelas pessoas que saíram de casa para voltar, ela usou como escada. Então, é por isso que eu vou sempre dar trabalho a vocês, que vocês vão me perguntar essas coisas e vai gerar uma polêmica. Aí agora vocês vão ter que chamar ela, aí ela vai falar mal de mim, aí eu vou chegar aqui e falar o que eu penso dela. Você tá me entendendo? Porque não tem duas. Se não servia para você, pronto, você já tem uma primeira impressão sobre mim. Todos aqui já têm uma primeira impressão sobre mim. Se vocês vierem comigo agora, vocês já sabiam. Vocês não podem chegar lá na frente e dizer, olha, Raimundo não me falou que era polêmico. Muito pelo contrário, eu disse que eu preferia nem responder a pergunta. Desculpa, eu estou falando mais do que você. Mas você que é o entrevistado, quem tem que falar é você mesmo. Eu podia ser... Mas pegando esse contexto que a gente teve aí alguns dissidentes e, como eu disse, outros que também chegaram pelo caminho, como a doutora Raíssa Soares, que acabou sendo, inclusive, candidata ao Senado. Como é que o senhor vê hoje a base de apoio do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, passada a eleição, já com a posse do Lula, a volta ao Brasil do Bolsonaro? Como é que você enxerga o cenário hoje de Bolsonaro e dos seus apoiadores? Eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou entendendo muito bem o que é que está acontecendo. Eu entendo o que é que está acontecendo, mas não tenho uma opinião formada sobre essa situação. Ele precisava voltar. Ele já voltou. Eu acredito que ele vai tomar um rumo ainda, mas eu não tenho assim uma impressão minha, né? Uma impressão minha do que é que vai acontecer. Sobre os novos apoiadores, precisamos ter cuidado. Para que não aconteça uma... Qual é o nome dela? Que eu falei agora é Daiane Pimentel. Uma Daiane Pimentel, para que não aconteça mais uma Daiane Pimentel aqui na Bahia, né? Precisamos ter cuidado. Porque senão não vai adiantar. O partido vai sempre crescer e sempre ser traído por alguém que ganhe melhores vantagens em outros lugares, né? Você vê que, fazer até um outro comentário aqui agora, você vê que a política está tão... A política já não é uma coisa muito boa. Nós tivemos candidato a prefeito pedindo voto pro PT. Né, irmão? Já pensou? Nós tivemos candidato a prefeito pedindo voto pro PT. De outro partido pedindo voto pro PT. Nós tivemos candidato dizendo que na pandemia não ia fechar o comércio se ganhasse, se tivesse segundo turno. Ganhou e fechou. Então o que é verídico na política? Como vai ser? Como é que a gente vai fazer política? Vai ser com verdade ou sempre mentindo? Mentindo pro povo. No caso, o povo era eu até pouco tempo atrás. Eu sou um empresário que teve as empresas fechadas, 7 empresas fechadas, mais de 400 funcionários. Todos os meus funcionários receberam. Todos. Vocês podem procurar. Todos receberam. Nenhuma eu demiti. Então, que tipo de política? O que é que a gente quer pro país? A gente quer um país que vai sempre viver de migalhas. Ou a gente quer um país que vai superar as barreiras? Tem que saber o que se quer. Bom, Raimundo, falando agora de 2024, né? É claro que a gente talvez não tenha ainda um anúncio de candidato, de uma possível candidatura sua ou de outra pessoa ao partido, mas o projeto é algo que é construído com um pouco mais de tempo, né? Como é que o PL imagina a Feira de Santana e o que é que o PL imagina para a Feira de Santana? Olhe bem, hoje eu tenho grandes amigos na cidade, políticos de outros partidos, como Justiniano França, que está aqui do meu lado.
Esse é o que mais me dá apoio, é o que mais está me direcionando, entendeu? Inclusive, na primeira reunião que tive em Roma com Salvador, foi ele que me levou lá. Então, é como eu te falei, é o fortalecimento do partido em Feira de Santana. E para isso nós vamos ter apoio de outros partidos? Vamos. Entendeu? Justiniano mesmo é uma pessoa que está me dando total apoio. Sempre me deu, por a gente já se conhecer de muitos anos. Sempre me deu. E é quem está me guiando, me trilhando por esses caminhos. Entendeu? Fala um pouquinho do nosso... Deixa eu pegar o bom dia do nosso querido Justiniano França, figura muito conhecida aqui em Feira de Santana, político de muitos anos. Quantos mandatos de vereador? Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia, Adilson, Ana Paula, Miro, né? A jovem ali. Bárbara Barreto. Né? A todos os seus ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. Tive 4 mandatos de vereador e nesse período 3 vezes na Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Educação e de Desenvolvimento Econômico. Sim. E sempre fiz isso com muito prazer, com muita dedicação, por entender que quando a gente se coloca na vida pública, a gente tem que ter aquela visão de servir, né, a cidade e a comunidade. E eu pude me dedicar muito a isso, né? Em alguns momentos sacrificando até a família, mas por entender que Feira era uma família maior e que precisava do nosso apoio. E eu tive também o apoio da família para poder exercer essa missão. Bom, e o senhor, algo que chamou a atenção, o senhor participou do governo até outro dia e, por opção, não se colocou no jogo para 2020, né? Por que dessa decisão naquele momento, né? De deixar de tentar uma reeleição à Câmara Municipal de Feira de Santana, embora tenha participado da política, como está aqui participando, mas naquele momento abriu mão de uma possível reeleição? Bem, havia uma possibilidade, eu era um dos nomes que estava sendo discutido e colocado para estar na chapa de vice do prefeito Cobé. Mas na questão da candidatura a vereador, eu estava naquela intenção de dar uma parada, né? Dar uma parada. Se desse certa questão de ser vice, tudo bem. Se não, eu não sairia candidato, por entender que era o momento de dar uma parada e avaliar algumas situações, como fiz, né, nesse período, né? E eu acredito que não me afastei da vida pública em nenhum momento, né? Nos bastidores, né? Estudando um pouco, para ter a condição de contribuir também mais com a cidade e com os amigos. É o que eu estou hoje fazendo, acompanhando o Raimundo, que é um amigo de muitas datas, e quando conversamos sobre a questão do PL, apesar de eu ser filiado à União Brasil, disse a ele que, amigo, vá, eu estou do seu lado, pode ter certeza de que pelo que eu te conheço na vida privada, você pode exatamente dar uma visão nova ao PL em Feira de Santana e ao que Roma quer, né? Como eu falei, estou na União Brasil, mas eu tenho certeza que Raimundo, assumindo o PL em Feira, vai dar exatamente essa condição do crescimento do partido na cidade. O Justino, eu aproveito a oportunidade, já que essa é uma entrevista com um objetivo também da gente esclarecer fatos, né, por qual você está hoje fazendo esse trabalho, né, digamos assim, eu vou retificar, não é o lançamento da pré-candidatura, mas pelo menos pavimentando o terreno para o lançamento de uma pré-candidatura. Eu pergunto, você se sentiu magoado com alguma coisa naquele processo em que se tinha você como um provável candidato a prefeito de Feira de Santana com apoio de Zé Ronaldo? Olha, tem coisas que a gente só aprende depois na política, né? Por exemplo, ser candidato a vereador, a gente coloca o nome, decide e vai, né? Ser candidato a prefeito, ser candidato a vice, não é tão somente a nossa vontade. Depende exatamente do grupo político, depende das lideranças, né? Confesso a você que cheguei a um determinado momento que eu tinha quase que certeza que seria, né? Quase que certeza, né? Não, a gente não pode ter certeza porque não houve uma reunião que disse você vai ser o candidato. Até a gente também chegou a ter quase essa certeza. Os amigos, né? Muita gente da imprensa, quase certeza. Mas
no momento da definição, o nome não foi. Se você disse assim, magoado, talvez não, mas fiquei triste, né? Fiquei triste, a gente... Em casa, a gente fica assim, por que não foi eu? A gente não dormia, a mulher não dormia, a gente chorava, né? Mas levantar a cabeça, participei ativamente da campanha do prefeito Cobé. Eu tenho consciência da atuação que tive em função disso e a vida segue. Sim, mas eu pergunto a você, você sentiu assim que houve uma força contrária contra você, poderosa? Não sei que força foi, mas o que eu digo assim, na política ela é muito dinâmica e você falou uma coisa interessante. Pode acontecer tudo, inclusive nada. E eu estava, naquele momento, nesse nada. Mas, você acha que o seu fato foi bem parecido com o do Zé Ronaldo lá no alto escalão? Olha, eu não posso dizer que foi parecido porque eu não sei quais foram os tipos de conversa, de diálogo que Zé Ronaldo teve com... Eu digo no caso do Zé Ronaldo, todos tinham com certeza que Zé Ronaldo seria o vice. Inclusive eu. Inclusive você, né? Eu no fim deu Ana Coelho. Que depois, eu vi saber essa semana que Ana Coelho é esposa de Tiago Corrêa, deputado estadual, que é acompanhado de Semineto. Então o negócio era bem dentro de casa, né? Exatamente. E assim, se você me perguntar, talvez esse tenha sido um dos fatos, não foi esse, que tenha levado à derrota de ACM Neto, né? Porque eu encontrei várias pessoas que me diziam assim, em função disso, eu não vou votar mais. Aí consegui até convencer alguns a votar. Voto, mas não faço campanha. E eu tenho certeza que alguns prefeitos da nossa região, tá? Que você viu nesse período mudando de lado, talvez tenha sido, pela amizade que tem ou tinha Zé Ronaldo, tenha mudado por conta disso. Bom, aí eu volto ao filme Rebobinado. Você foi um fiel escudeiro de Zé Ronaldo ao longo desses anos todos. Foi sempre ronaldista. Nunca negou. Sim. Nunca negou. Zé Ronaldo é pré-candidato a prefeito de Feira de Santana. Ele disse que não sei, eu não sei se sou, eu estou cuidando dos meus netos, mas todo mundo sabe que Zé Ronaldo caminha com a sandália de Lampião, aquela com o salto ao contrário. Quando ele não bota aquela do salto ao contrário, ele vai para um lado e todo mundo pensa que ele está vindo lá de cá. Ele usa aquela sandália Lampião também do solado quadrado, que você não sabe se é para frente, para trás ou para o lado. Então ele despista muito, ele é muito, como ele diz, eu estou matutando. Mas a gente sabe, Zé Ronaldo se veste como candidato, anda como candidato, come como candidato, viaja como candidato, fala como candidato e diz que não é candidato. E de repente você deixa Zé Ronaldo essa possibilidade e você trabalha a pavimentação de um provável candidato do PL e que não é Zé Ronaldo e que por acaso está aqui presente. Me explique essa me desarrole esse rolo compressor que está aí agora. Você falou assim, tudo que pode estar acontecendo no dia a dia com o Zé Ronaldo, né? Só falta Zé Ronaldo dizer, sou ou não sou, né? O que Zé Ronaldo diz tá cedo, né? No próximo ano, ainda fala assim, fevereiro, março, né? Então, é que nós estamos aguardando essa posição. Em relação a Raimundo, se você me perguntar, você trabalha para que Raimundo seja candidato a prefeito de Feira? Pode ter certeza que a minha posição não é essa. O que eu quero é que Raimundo venha fortalecer o PL, tá? Porque o PL tem uma bandeira importante que eu entendo que para uma parte da população do eleitorado, essa bandeira do PL, que foi a nível de Brasil, precisa estar mais presente em Feira de Santana, tá? E é nisso que eu aposto. Se vai ser Raimundo candidato, é uma outra situação. E aí a gente discute isso depois, né? Neste momento, o que eu quero é que o amigo Raimundo Júnior
tá? Possa assumir o PL em feira, dê a condição desse crescimento do partido, tá? E que o partido ele possa ter uma bandeira importante na cidade e que venha a ser protagonista. Pronto, para vocês terem uma ideia, o PL tem 20% da propaganda eleitoral. Tá? Então, é um partido que é importante. Então, esse partido precisa fortalecer. E eu tenho certeza que Roma quer que vá nessa linha. Tá? Então, em janeiro, fevereiro, a gente discute essa questão de... Tá? E olha que eu não estou falando, assim, escamoteando o que eu penso, o que eu quero, tá certo? A única coisa que eu tenho certeza é que eu, Justiniano, sou pré-candidato a próximas vezes no caso da vereança. Isso aí eu estou tentando pavimentar. Mas, nessa questão de prefeito, acho que no momento certo nós vamos ter uma discussão. Bom, agora, para finalizar essa minha interveniência aqui, Justiniano continua ronaldista como era? Ou vai seguir outro caminho? Não, eu tenho uma amizade... Não, veja bem, amizade pessoal, calma, amizade pessoal eu sei que você tem, eu tenho também, mas ronaldista. Eu tenho amizade, aí eu quero começar pela amizade. Eu tenho amizade com o Zé Ronaldo da época que meu pai trabalhou com ele, tá? Então, eu digo para você, Dilton, que estamos caminhando no dia a dia juntos, né? Tenho essa ligação com ele, política, me oriento muito com ele e eu não tenho dúvida de que Zé Ronaldo, ele é a pessoa que dá uma condição de que a gente possa crescer na política, tá certo? E eu tenho consciência de que ele está no caminho que ele sempre fez. Agora eu continuo na linha com ele, acompanhando, tá? E eu digo que o nosso grupo político vai chegar um momento que vai tentar se decidir. Vai todo mundo sentar e ter essa discussão de quem é o candidato, quem vai querer de apoio, quais são os partidos, tá? Que acredito que na visão dele não é o momento agora. E só para lembrar que no final da campanha, Zé Ronaldo se declarou um apoiador de Jair Bolsonaro. Você se lembra, né? Sim. Ele foi à televisão e declarou que ele apoiaria, inclusive aquilo criou até um certo desconforto entre ele e a Semineto. Então a gente pode imaginar que PL e o União Brasil poderão caminhar juntos em Feira de Santana. Por esse caminho a gente pode admitir isso? Não, eu não posso dizer isso, até porque não se foi conversado. O que eu tenho dito é assim, uma coisa eu tenho certeza, o PL não vai se unir de forma alguma a partir de esquerda, não vai. Tá? A partir de centro depende muito das bandeiras que vão ser definidas, tá certo? É o que eu ouvi de João Romo, que eu tenho escutado muito de Raimundo em relação a isso. Agora, na política, ninguém caminha só. Ninguém caminha só, tá? Hoje, a conjuntura política faz com que exista a identidade de alguns partidos para lutar por aqueles objetivos que tem. Então, há possibilidade? No momento que comece as discussões em relação a isso. Bom, Fernando, fica Raimundo Júnior aí para você sequenciar esse desvio da entrevista. Deixa eu só concluir aqui a parte do Justiniano também, de forma bem direta. O Dilson meio que perguntou se de repente União Brasil e PL podem caminhar juntos, de repente uma possível até saída do Zé Ronaldo pro PL, não sei se isso pode acontecer, até que ponto ele pode ter se magoado com o partido com o último pleito ou não. E Justiniano e PL, eu tô vendo uma torcida muito grande pelo PL aí, embora faça parte da União Brasil, como o senhor disse, né? Uma coisa pode ser bem separada da outra, mas pode ser unificada também. De repente o Justiniano pode considerar uma mudança de partido. Olha, tudo é possível, tudo é possível. O que eu tenho conversado com as pessoas que estão bem próximas a mim, quando perguntam assim, eleição é sempre disputa. Ninguém pode dizer assim, eu já ganhei, né? Já tá ganhando. Não, é sempre disputa. Então, o que é que eu penso hoje, né? Estou na União Brasil, a gente precisa organizar essa chapa, tá certo? Agora, Justiniano, não tem chance nenhuma de você disputar uma eleição na União Brasil, tá? Que não é essa avaliação de hoje, tá? Eu vou ter que procurar outro destino, tá? Pode ser o PL? Pode, mas no momento não é a questão. Agora, pode ter certeza que eu vou estar aonde houver condições de uma boa disputa.
Bem respondido. Bem respondido. Voltando pro Raimundo. Pedi desculpa até, viu Raimundo? Que a gente acabou também aproveitando esse momento do Justiniano, que é uma figura importante na política aqui de Feira de Santana também. Até pra gente entender também, né, esse momento dele estar te acompanhando aqui na entrevista e tudo mais. Mas falando do partido, e aí a gente vê um pouco desse movimento também, né? Como você usou, acho que umas 2 ou 3 vezes essa palavra, fortalecer, né, o partido. Esse é o pensamento para as eleições de 2024. 2023 seja um ano de fortalecimento, de criar uma musculatura dentro do partido para chegar mais forte às eleições do ano que vem? Sim, como eu já tinha te dito anteriormente, fortalecer sim o partido, oxigenar o partido para que ele tenha força para bater com os outros partidos aqui. Vamos trazer nomes importantes também, inclusive essa questão que vocês estão apertando o Justiniano aí para ele vir, é a mesma coisa que eu estou fazendo. Queremos muito ele no PL, entendeu? Queremos muito ter candidatos de nome que possam realmente disputar e incomodar esses que estão aí. Bom, e aí a gente está falando de construção de candidaturas, como você disse, bem possível que tenha candidato próprio, pode ser o senhor ou não, mas que o PL tenha candidato próprio, e candidaturas a vereadores também. O próprio Justiniano falou um pouco isso aqui, né? Vereador é muito mais a decisão pessoal, quero, o partido aceita, vou pro jogo. O que é diferente um pouco de prefeito, que tem que ter uma unificação dentro do partido para que seja aquele nome. Tem sido buscado o partido por pré-candidatos a vereadores? Qual que deve ser o tamanho do PL também na disputa pelas vagas na Câmara Municipal? Olhe bem, o partido tem sido buscado sim por alguns vereadores já, inclusive vereadores de mandato. Já estão fazendo algum contato, já temos algumas reuniões. Só que ainda é muito cedo para a gente falar de que candidato, é muito cedo para a gente falar quantos a gente vai aceitar ou não, nos que a gente tem interesse ou não. Agora, tem que partir de uma premissa, de que ele tem que ter o mesmo pensamento do partido. E que tem que ser uma pessoa confiável, para que não aconteça como já aconteceu em outros lugares. Pois no mais... Vai ser uma escolha bem acertada. Não vai ser necessário somente querer vir para o partido. Vai ter que merecer entrar no partido. Tem que passar pelo filtro do partido. Vai ter que passar pelo filtro do partido. Perfeito. E o filtro é radical, viu, querido? Né? Ou vai radical no sentido de que vai num pensamento de defender as bandeiras que o partido defende, ou não adianta estar lá. Se não vai defender as bandeiras do partido, não adianta estar lá. Ou seja, trocando em miúdos, tem que Deus, ser... pátria e família. Tem que ser um bolsonarista por sangue. Basta defender essas bandeiras que são importantes para a população. Está alinhado com o pensamento do partido. Tá ok. Porque só querer entrar, por saber que tem um partido forte, por saber que tem possibilidade de se eleger, para depois fazer o que muitos fazem, não é o que o partido está procurando, não é o que eu estou procurando, não é o que nosso presidente está procurando, não é o que o João Roma está procurando. Nós estamos procurando fazer realmente uma mudança. Tá ok, Raimundo Júnior, muito bom conversar contigo, viu? Bom falar um pouco sobre esse jogo de 2024. Bom conhecê-lo pessoalmente, né? Apresentar também a quem porventura possa não conhecer. Dizer que os nossos microfones estão abertos ao PL, à sua figura, seja como pré-candidato, seja como presidente do partido na cidade, seja como candidato a vereador. Me parece que todas as opções, né, são avaliadas por você no momento. Não. Não? Não. A vereador, você acha que não? Não. Nenhuma opção avaliada por mim por enquanto. Minha opção é somente a presidência do partido. Ok. Então a gente, daqui a pouco tempo ou algum tempo, pode não ter seu nome como pré-candidato a prefeito? Ou é possibilidade? Não é possibilidade. Não é possibilidade. Por enquanto, não será pré-candidato. Por enquanto, não. Tá ok. E a foto com o João Roma no... A Elmira tá perguntando aqui a foto com o João Roma e essa empolgação do João Roma com seu nome como possível pré-candidato. Eu tenho vídeo com o Bolsonaro. Mas o senhor não colocou nenhuma foto nos outdoors da cidade? Com o Bolsonaro também referido. Vamos marcar uma próxima entrevista? Vamos marcar uma próxima entrevista, né? Fernando, só uma questão que só para ser perguntada para Justiniano. Zé Ronaldo candidato e Raimundo candidato, qual o palanque que ele sobe?
Se Zé Ronaldo não definiu ainda, Miro, eu vou precipitar nessa questão. Eu tô falando em Ô, Justiniano, Diga, meu líder. você conhece Zé Ronaldo há quanto tempo? Seguramente há 47 anos. Tá respondido. Bom papo, viu, pessoal? Bom papo. Agradecer ao Raimundo Júnior, ao Justiniano França, né, pela presença aqui no nosso estúdio. Dizer que o nosso microfone está aberto a vocês, né, e desejar sucesso aí, né, ao PL, ao Justiniano também, seja no União Brasil, no PL ou aonde for. Desejar sucesso às pessoas que querem, né, que têm ideias para a cidade, sejam elas de que correntes políticas forem, né. A gente torce pelo fortalecimento da política na cidade, porque quanto mais correntes políticas a gente tiver, mais discussão a gente vai ter, mais opções a gente vai ter para as pessoas escolherem e por mais caminhos a gente pode passar também. Forte abraço, viu? Bom tê-lo aqui. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui, agradeço pela audiência, agradeço pelo carinho e pretendo voltar mais vezes. Basta me convidar. Justiniano, querido amigo, forte abraço. Também agradecer, um abraço a vocês e é sempre um prazer, né, voltar aqui, né, muito tempo, tá? Deus, eu sou seu fã. Meu E tem uma coisa interessante para lhe falar, viu? Fernando tá entrando na sua linha, nunca vi parecer tanto, né? Então assim, Mas o né? menino aí tá... Muito me honra essas palavras, O viu? garoto aí tá com asa nova, velho. Pena nova, trocou as penas. Aqui não. Mas eu agradeço aqui ao Raimundo. Ele chegou aqui dizendo, olha, eu não sei falar. Imagine você. Imagina só. Imagina o dia que aprender. Agora, eu quero dizer o seguinte, com respeito a todos os políticos de carreira que nós tivemos, a gente tem que respeitar todos, cada um tem o seu valor, mas ultimamente tem se falado muito de se mudar esse perfil daquele político tradicional para se investir num político empresário. Por exemplo, falou-se muito em Jodilton Souza, né? Jodilton pode ser um candidato empresário, bem sucedido. O Raimundo, nós tivemos um candidato foi o vice-presidente da República, José de Alencar, um empresário, um homem que se doou à política. Quer dizer, não precisa tirar da política. Bem sucedido, tem o seu negócio e não tirou da política. Não é? Precisamos sim olhar a política como um negócio, como uma empresa que gera, uma empresa que tem que se sustentar. Pois é. Precisamos, tem que ter esse perfil. Porque se você administra o seu negócio particular e você aprende a administrar coisa pública, você vai administrar coisa pública bem. Eu costumo dizer o seguinte, quando quem paga imposto, quem paga salário, quem paga previdência, quem paga tudo, sabe o custo disso, sabe o valor, sabe dar valor a isso. Então o dinheiro público tem que ser bem aproveitado. E, evidentemente, a gente não tem esse modelo de empresários administrar o Brasil, de um modo geral. Então é o momento de se dar oportunidade a empresários como você. É porque, na verdade, os empresários eles estão focados na empresa, nas empresas deles. Então, poucos estão ainda estabilizados para poderem dar uma participação à sociedade. Eu agradeço muito tudo que eu já tive nessa cidade, todas as oportunidades que eu já tive nessa cidade. Eu acho que esse é um dos motivos que eu estou dando um tempo agora na minha vida profissional para cuidar do PL, justamente pensando em retribuir alguma coisa para a cidade, que é o que eu acho que a gente está precisando. Esse tipo de administração. Não estou falando aqui como prefeito, mas como escolher as pessoas que podem chegar lá para fazer isso. É nisso que eu estou pensando. Ok, Raimundo. Da minha parte, Fernando, obrigado aí. E oportunamente a gente vai levantar esse debate sobre Feira de Santana, né? Isso aí. Então eu acho que o caminho de Feira de Santana é buscar talentos que queiram ajudar a cidade a crescer. A cidade a progredir. Feira de Santana não é mais aquela cidadezinha que a gente pensava amadoristicamente. Feira tem que pensar profissionalmente. Profissionalmente. Ok, Fernando?
Valeu, agradecer aí e dizer que a gente está sempre à disposição também de vocês. Mandar um grande abraço aqui ao meu amigo Júnior Tolentino, acompanha a gente pelo YouTube, viu, Dilson? Pois é, tá acompanhando a gente. A ideia da gente é mesmo que as pessoas acompanhem por todas as mídias, né? Entra no carro, tá ouvindo, chega no escritório, tá ouvindo, quem tá de home office tá acompanhando, tá assistindo, né? E o nosso querido Júnior Tolentino hoje tá acompanhando aqui pelo YouTube. Forte abraço, queridíssimo.